Olá, graça e paz. Vamos dar sequência ao nosso estudo da Força Tarefa 2020? Eu quero lembrar você que nós estamos estudando a armadura de Deus, citada pelo apóstolo Paulo na Epístola aos Efésios, no capítulo de número 6, a partir do verso de número 10. Nós estamos estudando peça a peça da armadura que ele mencionou. Mas eu abri um parêntese, dando sequência a esse estudo, para falar a respeito do perdão e da importância dele na nossa vida. Quem nos liberta é Jesus Cristo, através do perdão recebido. Ele nos capacita a perdoar. E eu quero que você veja o perdão como um elemento importantíssimo na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus e também no seu relacionamento com as outras pessoas, a começar da sua família. O perdão é um elemento libertador. O contrário também é verdade. A falta de perdão é um elemento escravizador. Se você leu o texto que eu sugeri no vídeo anterior, se você ouviu a meditação, você deve ter compreendido que a falta de perdão, ela nos expõe espiritualmente àquilo que Jesus chamou na parábola de torturadores. Algumas Bíblias diz verdugos, que são espíritos atormentadores, enviados especialmente porque eles encontram brecha para oprimir e perturbar a vida de quem retém o perdão dos outros. Basicamente, a ideia é, assim como você foi perdoado por mim, diz o Senhor, sendo tão grande, impagável a sua dívida, uma vez que você reconhece que foi perdoado e é grato pela misericórdia que o alcançou, você deve usar de misericórdia com aqueles que ofenderam você e perdoá-los da mesma forma. Você lembra do contexto? Pedro disse, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? O Senhor disse 70 vezes 7. Na prática, ele queria dizer, você deve perdoar permanentemente. Tantas vezes quantas forem necessárias, você deve praticar o perdão para se manter livre. Uma pessoa que retém o perdão, ela aprisiona outra pessoa a vida dela. E ela fica carregando para o presente fatos do passado. Ela traz uma sobrecarga na sua vida. E ela não é livre, totalmente livre, exatamente porque ela não compreendeu claramente esta verdade de Deus. Jesus Cristo disse em João 14, eu sou a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando você pensa na pessoa de Cristo, você enxerga a verdade. É muito importante lembrar você das palavras que Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, o Filho que é a verdade, verdadeiramente vocês serão pessoas livres. Nós fomos criados para a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E a Bíblia diz que nós não devemos nos submeter novamente ao jugo da escravidão, uma vez que o Senhor já nos fez livres. E se você me perguntar, como eu posso manter a minha liberdade? Como eu posso continuar livre de todo o assédio do inimigo, sabendo que existe uma batalha espiritual tão grande que é diária? E, aliás, Paulo fala dela em Efésios capítulo 6. Ele diz, nós não temos que lutar contra carne e sangue. Ou seja, a nossa guerra não é contra pessoas, ela é contra principados e potestades, forças espirituais do mal que operam nesse mundo tenebroso. E é claro que se o inimigo puder aproveitar das brechas, das indisposições, das rugas, das diferenças de pensamento, das ofensas, das crises, dos problemas, ele vai tentar alimentar toda espécie de intriga, ele vai tentar provocar toda espécie de ferida para que o seu coração, aprisionado pela dor, mantenha prisioneiro o seu ofensor. Por isso é que eu disse a você, receba perdão, ministre para si mesmo o perdão e libere o perdão para os outros. Só assim você vai viver de fato em liberdade. A liberdade está na pessoa de Jesus Cristo. Ele disse, eu sou a verdade. Em João 8,32 ele diz, conhecereis a verdade, conhecereis a mim e a verdade vos libertará. Engraçado que Jesus ora em João 17 e diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Há uma associação entre Jesus, que é chamado de
a palavra ou o verbo vivo. E a palavra que é o livro escrito. O livro escrito por si só é um livro. A letra por si só não mantém ninguém livre, não garante transformação, não muda vidas. A pessoa pode se debruçar em cima da Bíblia, se tornar um teólogo, um conhecedor profundo da palavra, mas o que realmente transforma, liberta, é o Espírito vivificante, o Espírito Santo que revela a palavra de Deus, não para minha mente intelectual, mas para o meu coração. Com o coração se crê, com a boca se faz confissão. É muito importante que o seu coração esteja cheio da verdade, que essa verdade esteja entranhada na sua mente, a gente chama de capacete da salvação, entranhada no seu coração, a gente chama de couraça da justiça. Mas se ela estiver entranhada nos teus rins, a Bíblia usa essa figura de linguagem para falar das entranhas, do íntimo do homem, ela se refere aos rins, que é exatamente esse lugar aqui onde vai o cinturão da verdade, citado por Paulo no capítulo 6, no versículo 14, em Efésios. Eu quero falar desse cinturão da verdade, ou desta verdade presa no seu íntimo. Esta verdade não é, claro, uma peça, um cinturão de verdade que você possa orar e dizer: Deus, pela fé, eu estou me apropriando de um cinturão espiritual e colocando ele aqui na minha cintura para que a verdade esteja em mim. Claro que não é isso. O que Paulo está dizendo é que essa verdade que passou pela sua mente, desceu no seu coração, ela tem que ir mais fundo no seu íntimo. Ela precisa ser mais do que aquilo que você sabe. Ela tem que se tornar quem você é. Então, você não sabe sobre liberdade, você é liberto ou livre. Estar preso no cinturão da verdade, ou ter o cinturão da verdade, é como se você tivesse apegado à verdade de uma tal forma que esta verdade se tornou para você absolutamente verdadeira. Jesus Cristo às vezes dizia: em verdade vos digo. Quando ele repete de verdade em verdade, é que ele está dizendo, é uma coisa totalmente verdadeira, absolutamente verdadeira. E esta verdade absoluta que deve comandar minha mente, meu coração, estar aqui, plantada, feita uma semente no meu íntimo, é a própria palavra de Deus, que representa o próprio Deus. Se você disser, bispo, eu queria ler algo a respeito da verdade, algo que falasse a respeito da palavra que eu preciso guardar dentro de mim. Sugere para mim um texto. Bom, eu poderia sugerir números, né? Porque a palavra toda, ela cita a verdade de Deus, a natureza e o caráter dele. A verdade de Deus em Cristo, crucificado, morto, sepultado e ressuscitado. A verdade viva que está habitando dentro de mim, que é o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Mas vamos usar isso de uma maneira mais prática. Bom, nós não podemos separar uma coisa da outra. A verdade é a pessoa de Jesus. O Deus que nós servimos é o Deus da verdade. A verdade de Deus é Cristo. Cristo nos deu o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Então, a verdade personificada dentro de você é o Espírito vivificante. Mas é ele que torna o texto escrito em algo vivo, transformador, operante, algo glorioso que pode fazer você crescer na graça e no conhecimento do Senhor e se tornar cada vez mais amigo íntimo de Deus. E é claro que essa intimidade ou esse relacionamento tão profundo de amor você precisa ter com o seu cônjuge, o seu esposo e a sua esposa. Paulo falando, comparando Cristo e a igreja, chamou Cristo de noivo ou de marido e chamou a igreja de esposa. Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou sua igreja e por ela se entregou. Da mesma forma, mulheres, amem os seus maridos como a igreja ama ao seu Senhor e a ele se dá por inteiro, em inteireza de coração. Mas eu vou sugerir como um desafio, uma força-tarefa, algo para você fazer de prático. Eu queria que você lesse na sua casa o texto mais longo da Bíblia. Vai demorar um pouco, você vai ler com calma e você vai ler versículo por versículo, porque esse capítulo particularmente,
Em todos os versículos, ele fala do valor, da importância da verdade que você carrega dentro de você, a palavra de Deus. Eu comecei a força-tarefa lendo o Salmo 128, que diz: bem-aventurado e feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí o texto vai: do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, tudo te irá bem, sua mulher é como uma videira, seus filhos como frutos da oliveira. Aí eu comparei o homem que teme ao Senhor como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, e você que está acompanhando sabe, fiz várias comparações, inclusive disse: mantenha-se ligado à árvore da vida, que é Jesus, para que a seiva do Espírito Santo em você produza fruto. Você é o ramo, ele é a videira. O fruto não é força do teu esforço. A gente não faz força para ter paz. A gente não faz força para ser bondoso. A gente não faz força para ser benigno. A gente não faz força para ser misericordioso. Isso tudo é fruto do Espírito. A gente não produz por si só. Mas se você tiver um relacionamento saudável com o Senhor e a Bíblia, ela vai frutificar dentro de você espontaneamente mansidão, domínio próprio, inclusive capacidade de perdoar. Eu vou voltar para essa ideia do homem bem-aventurado, porque no Velho Testamento, você sabe que a cultura que a Bíblia foi escrita é judaica. E o homem, ele era contado, não é? E as mulheres normalmente não. Então, os textos normalmente se referem aos homens. Mas é claro, nós sabemos que não há distinção, Deus não faz acepção de pessoas, então não há diferença entre homem e mulher, jovem ou criança, velho ou idoso, todos são iguais diante dos olhos do Senhor. Mas dentro da cultura, e o texto bíblico foi escrito dentro da cultura judaica, então há sempre uma referência especial para os homens. Você vai ler o Salmo 119. Eu tenho na Nova Versão Internacional alguns versículos aqui que eu separei para você ver. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis e que vivem conforme a lei do Senhor. Essa lei do Senhor aqui é a palavra escrita que eles tinham naquela época. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Esse buscar de todo o coração é aquela busca profunda, é aquela busca que vem lá do íntimo, sabe? Imagina se você pudesse sondar você mesmo e descobrir o lugar mais profundo do seu interior. Tá, é nesse lugar onde o cinturão da verdade tem que estar preso. É aí que a verdade, que é o fundamento, que é Cristo, precisa estar consolidado. Paulo disse que você tem que enfrentar o dia mal e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Aí ele diz: então, fiquem firmes. E ele diz: cingindo-vos com o cinturão da verdade. Então, ele associa a verdade com a firmeza. Ele associa esse firme alicerce que você não vê no seu íntimo à boa estrutura da sua vida inteira. E se você é bem edificado na verdade, você vive em total liberdade. Isso não significa que o inimigo não vai tentar de todas as formas criar laços, armadilhas, embaraços, criar crises, situações onde você possa ver o seu hoje e o seu amanhã comprometidos. Até Jesus Cristo, o teu passado era todo comprometido. Mas lembre-se, há poder no sangue de Jesus. E uma vez derramado na cruz, foi oferecido perdão para todo pecado. Então, crente em Jesus não tem passado. Você tem que pensar do agora para frente. Mas para estar firmado, bem estabelecido, bota o capacete da salvação, que é a verdade de Cristo. Bota a couraça no peito, que é a verdade de Cristo, e amarra aqui no teu íntimo, nas entranhas, o cinturão da verdade, que também é a pessoa de Jesus Cristo. Isso não vai fazer você blindado, imune à guerra, mas vai fazer de você uma pessoa firme, vai fazer de você uma pessoa forte, vai fazer de você uma pessoa capaz. E olha, se você conhece a verdade que te liberta, você usa a verdade para libertar. A mesma verdade que serve de
instrumento poderoso de libertação na sua vida, serve de arma poderosa para você abençoar a vida de outras pessoas. O soldado, quando ele botava o cinturão, ele não colocava só para ficar bonito, não, tá? Na armadura não era para ornamentar, era para pendurar, deixar preso as armas. A espada ficava presa aqui, outras armas que eram necessárias eram colocadas penduradas no cinturão. E eu quero que você saiba, nós temos pelo menos 4 armas poderosas em Deus, capazes de transformar a nossa vida e a vida de quem nós abençoarmos no meio dessa guerra. Eu estou falando do sangue de Jesus, eu estou falando da palavra de Jesus, eu estou falando da unção de Jesus e eu estou falando do nome de Jesus. Dava para abrir um parêntese e fazer aqui mais 4 ministrações sobre o sangue, a unção, a palavra e essa virtude poderosa do Espírito Santo que está na obra da cruz, onde o sangue derramado, ele vai dando oportunidade para você entrar ousadamente na presença do Pai e ser revestido cada vez mais da unção, do óleo, do poder. Isso tudo você recebe orando em nome de Jesus, que é o que nós vamos fazer agora. Pai, nós vamos à Tua presença sabendo que nós temos disponível este armamento. E as armas da nossa milícia não são carnais, como disse Paulo. Elas são poderosas em Deus para destruir sofismas, fortalezas, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é a verdade que guarda a nossa mente, que guarda o nosso coração e que hoje está entranhado no nosso íntimo. Essa verdade nos faz livres. E usando destas armas que estão presas no nosso cinturão, em nome de Jesus, nós proclamamos o poder da unção, da palavra viva, que é como uma espada cortante de 2 gumes, poderosa para penetrar alma e espírito. Eu sei que o teu sangue derramado abriu um caminho de acesso para quem quiser entrar, e eu entro diante da tua presença, Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, e no nome de Jesus eu te peço, derrama sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre esta família, sobre esta vida que está orando comigo agora, virtude do alto, poder sobrenatural, porque o reino do Senhor não consiste só de palavras, mas em manifestação de poder, um poder que garante liberdade e libertação. Eu sei que libertação é algo que acontece quando nós temos uma experiência pessoal de conversão, mas liberdade é um estado de vida, é um viver diário, onde nós podemos correr a carreira proposta, aonde nós podemos dar ordens à montanha e lançá-la no mar, aonde nós podemos ser renovados em força como as águias e alcançar nos lugares altos as coisas mais excelentes que o Senhor tem preparado para nós e para o nosso lar. Eu declaro que sobre esta família está a bênção do Senhor. Eu estou declarando que nesse lar a verdade está entronizada na pessoa de Jesus Cristo e na tua santa palavra. Assim eu criei, assim eu profetizei, por isso eu declaro, não serão abalados todos aqueles que estão firmados na rocha que é Cristo Jesus o Senhor, e que permaneçam assim, inabaláveis, para a glória do teu santo e maravilhoso nome. É assim que eu oro, é assim que eu te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Eu quero que você continue firme e dedicado na sua força-tarefa. Nós estamos caminhando para o meio dela, mas nós ainda temos um caminho pela frente para caminhar e muita coisa para compartilhar com você, para abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu estou começando uma campanha nova, de quinta-feira à noite, às 19h30, transmitida pelo YouTube e também no Facebook, chamada Favor Extraordinário. É algo imperdível. Compartilha com seus amigos e participe. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.